Mas a CPI pode tudo? CPI pode fazer o que ela quiser? Não. Existem limitações aos poderes das CPIs. Então, a CPI, ela tem esses poderes instrutórios de investigação, mas alguns poderes, ainda que sejam, que os juízes têm, somente eles têm poderes exclusivos pertinentes à figura do magistrado, não serão possíveis as CPIs pedirem de forma autônoma. Elas terão que solicitar ao magistrado. Então, por conta da própria determinação constitucional, quais são os limites impostos às CPIs? Ela não pode decretar bloqueio de bens, ela não pode realizar prisões, buscas domiciliares, interceptação telefônica, indiciamento de suspeito e investigação de atos de conteúdo jurisdicional. Esses limites não podem, os membros das comissões, eles não podem fazer isto que está determinado aqui dentre estas limitações. Para que ele peça, para que a CPI faça uma busca domiciliar, deve pedir ao juiz uma autorização. Aí, com a autorização do magistrado, é possível fazer essa busca. Como eu disse a vocês, a condução coercitiva, ela deve acontecer. Então, a testemunha, ela deve ir à CPI. Porém, ela tem o dever de falar? Não. Nem a testemunha, muito menos os envolvidos, as pessoas que estão sendo investigadas. Por quê? Porque existe o direito constitucional ao silêncio. Então, esse direito constitucional ao silêncio também deve ser respeitado no âmbito da CPI. A pessoa pode se reservar no direito de permanecer calado. E quem gosta de política, quem já fez, já ouviu alguma matéria sobre isso, vai saber que é comum a pessoa se reservar no direito de permanecer calado. E ela fala justamente isso: reservo-me no direito constitucional de permanecer calado, ou no direito constitucional ao silêncio. Se ela se utilizar deste direito, a CPI não pode obrigá-la a falar. Mas a CPI vai continuar a sua instrução, a sua investigação até a conclusão dos seus trabalhos. Eu não disse a vocês que dentro da Câmara tem o prazo de 120 dias? Então, durante esses 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, se houver autorização do plenário, durante 120 dias, os membros da CPI devem concluir os trabalhos. Então, eles concluirão os trabalhos realizados ali, os trabalhos de investigação. E a conclusão do relatório final desta CPI, do que foi encontrado nesta investigação, ele deve ser encaminhado ao Ministério Público. Se houver, se ficar comprovado alguma situação realmente, de desvio de dinheiro, de improbidade, de qualquer crime, qualquer situação que possa ser responsabilizado civil ou criminalmente, o relatório conclusivo deverá ser encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências cabíveis, certo? De responsabilização dos envolvidos. Esta responsabilização não pode ser feita no âmbito do Legislativo. Ao Legislativo só cabe a fiscalização. Pessoal, CPI é algo extremamente importante, que cai muito em prova de concurso, tá? Então, se vocês tiverem alguma outra dúvida, quando vocês estiverem estudando, vamos tirar as dúvidas no Teams, tá bom? Porque é muito importante e cai muito, é recorrente em prova de concurso. Fechamos CPI, vamos à última não, as duas últimas.
formas de comissões existentes no âmbito do Poder Legislativo Federal. As chamadas comissões mistas, o próprio nome já diz, comissão mista é aquela composta por deputados e senadores, é composta por membros do Senado e membros da Câmara. Nós temos a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o próprio nome já diz, tá, gente? Toda vez que vocês verem CPMI, este M é de comissão mista, tá? Não se esqueçam. Então, essa comissão mista, ela vai ser requerida por 1/3 das duas casas. Em conjunto, elas farão todo esse trâmite que a gente acabou de estudar, mas em conjunto, dentro do Congresso Nacional. Nós temos também outro tipo de comissão mista, que é a comissão mista para analisar a medida provisória. Quando a medida provisória ela é editada pelo presidente da República, primeiro ela entra em vigor para depois ela ir para o Congresso, né? Ela ir para as casas. Quando ela chega nas casas, é formada uma comissão mista para analisar a MP. Essa comissão mista também tem membros da Câmara e membros do Senado. E também isso está previsto da comissão mista da medida provisória, está prevista no parágrafo 9º do artigo 62. E lá no 166, parágrafo 1º, nós temos a chamada comissão mista do orçamento. O legislativo não fiscaliza e não cabe a ele, né, fazer toda a fiscalização e aprovar as peças orçamentárias que conduzirão o orçamento nacional? Então, neste caso, nós temos também a própria Constituição diz que deve haver a formação de uma comissão mista de orçamento. E por último, nós temos a chamada comissão representativa, que eu já falei alguma coisinha quando eu falei das espécies. Durante o período de recesso parlamentar, os deputados e senadores não são obrigados a permanecer em Brasília, então eles podem voltar às suas casas. Neste caso, precisa de uma comissão representativa. Quando que ela é formada? Durante o recesso parlamentar. Durante o recesso parlamentar, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional. Ela será eleita pelas duas casas na última sessão ordinária do período legislativo. Então, ela vai ser eleita e ela vai representar o Congresso durante os períodos de recesso, sempre observando, na maioria dos casos, esta proporcionalidade de representação. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Na próxima aula nós voltaremos com as responsabilidades dos deputados e senadores. Beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão sempre. Até a próxima.